bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio desse podcast, desse papo, dessa hora aí da tua vida em que você vai ficar aqui e ser impactado, impactada por ideias, por conceitos, por reflexões que, se te deixam feliz, você está no lugar errado. Porque esse é um espaço pessimista, esse é um espaço tenebroso, esse é um espaço fechado, escuro, desesperado em relação ao futuro, que é cada vez mais intermediado e mediado por algoritmos, por polarização, por ferramentas que acabam dividindo a nossa sociedade e que se refletem no nosso modo de vida, se refletem na sua relação com a sua família, na sua relação com seus amigos. E se você está vivo em 2025 e ainda não brigou com ninguém, você está vivendo errado, né? Essa é uma grande reflexão profunda que eu trago aqui na abertura desse papo, desse podcast, que é anti-celular, anti-rede social, mas que precisa que você dê o apoio aqui, porque a resistência também faz parte do sistema. Então, se inscreva, né? Ative o sininho, recomende esse papo para outras pessoas, porque quem sabe daqui você tira um pouco de esperança, de inteligência orgânica, que é isso que a gente vai ter aqui hoje, porque eu vou receber alguém para falar justamente sobre esse momento e, entre outras coisas, né, de divisão da nossa sociedade. Sávio de Maio, seja muito bem-vindo. Obrigado, agradeço o convite. Um prazer te receber aqui. Você sabe que esse podcast foi criado por mim porque eu apaguei minhas redes sociais do celular. Eu só uso para entrar em contato com algumas pessoas que o algoritmo eventualmente me apresenta, que foi o seu caso, né? Não te conhecia, mandei uma mensagem lá e gostei muito do título de um trabalho que você está se propondo a fazer na ciência política, que é de despolarização, né? Será que você está efetivamente obtendo resultado com isso? É o que eu vou te perguntar aqui, entre várias outras coisas. Mas a primeira pergunta desse papo é sempre a mesma. Sabe, eu sou um otimista, pelo contrário, eu sou um pessimista em relação ao futuro, né? Mas eu convido pessoas aqui para, quem sabe, ter uma mensagem de esperança, de otimismo. Será que essa mensagem vai vir de você? Seja bem-vindo. Eu agradeço. Eu tenho certeza que vai vir de mim, porque embora eu reconheça as adversidades da vida e tudo que nos atropela, eu ainda sou muito otimista, romântico, eu diria. A própria ideia da despolarização é uma ideia meio utópica, meio romântica, né? Então, Total. E como você chegou nela? bom, eu cheguei nela, na verdade, É fato que nós vivemos num mundo polarizado. Nos jornais, em todo lugar que se fala, sempre fala que a polarização é uma realidade na política brasileira, na sociedade brasileira, que divide famílias, que afasta amigos, que atrapalha até mesmo no ambiente de trabalho. Então, assim, todo mundo fala disso. Mas quando eu fui estudar ciência política, especificamente quando eu fui para o mestrado na FMG, eu comecei a aprender que a polarização ela é um elemento particularmente previsível e normal numa democracia. As ideias elas se polarizam mesmo e a disputa democrática acontece a partir disso. Quando que isso vira um problema, né? Vira um problema quando deixa de ser uma polarização ideológica e passa a ser uma polarização afetiva, onde as pessoas começam a se enxergar o outro não como um adversário político, mas como um inimigo moral, alguém quase que precisa ser aniquilado, destruído, né, da face da terra. E isso é muito problemático, e eu estava imerso nisso quando eu estava morando em Belo Horizonte, na época do mestrado. E aí, quando eu termino o mestrado, eu passo aquele tempo de estou desempregado, o que eu vou fazer da minha vida? Aí um monte de coisa acontecendo. Aí eu voltei a morar com os meus pais no interior do Espírito Santo, na zona rural. Quando eu volto para a zona rural, aí eu começo a trabalhar numa escolinha, lá não vem ao caso, mas só assim, o contexto é, eu saio depois de 8 anos morando numa grande cidade, em grandes universidades, num ambiente extremamente progressista, universitário, claro, enfim, e volto para a zona rural, onde eu me deparo com meus familiares e amigos mais antigos, com aquela mentalidade do interior, que enxerga o mundo com aquele conservadorismo, enfim. E aí eu começo a perceber como eles reagiam ao noticiário político de maneira muito diferente com o que eu estava acostumado.
E aí, naquele momento, eu fico indignado com algumas reações, como todo progressista poderia se sentir, né, vendo reações conservadoras e acreditando naquelas narrativas de redes sociais que às vezes eu não acredito. Qual, E qual, qual cidade que é? Desculpa. chama Barra de São Francisco, no interior do Espírito Santo. Quantos habitantes tem? 40, 42, uma coisa assim. 1000. É, Ah, 40 e tá. poucos mil. Não 40. Isso é uma rua, né? Exatamente. E E você é criado lá, sua sim, infância você passou lá. passei lá. Imagino como era, sei lá, provinciano, assim, né? Totalmente ruralesco. Eu Ruralesco, assim. costumo explicar pra todo mundo que não é o sítio da vovó ali a 30 quilômetros de São Paulo. É um lugar muito distante de qualquer aparato urbano. É, sei lá, se você ficar doente é perigoso. Se for precisar de uma emergência médica, você vai, né, vai demorar muito chegar no hospital. Então envolve esse tipo de coisa. Eu cresci nesse ambiente do interior, tipo, trabalhando com os meus pais na Na roça. roça Já mesmo. fui picado por cobras e escorpiões e marimbondos e todos os animais que você imaginar. E aí eu estudei, né, lá no ensino médio, e aí eu sempre tive vontade de fazer um monte de coisa, porque eu cantava, na época na igreja. Sim. Então eu tinha um monte de sonhos que aquela realidade não me permitiria realizar. Então por isso que aos 20 anos eu aceitei um convite de morar com os parentes em Belo Horizonte. Foi lá que eu fiz o Enem, ganhei a bolsa no ProUni, fiz teologia, não terminei, depois fiz geografia na PUC de Minas Gerais. E aí, enfim, por isso que quando eu retorno para essa realidade, eu revisito as minhas raízes, eu me reconecto e eu faço uma nova leitura daquelas reações. Então, eu, minha família e os meus conhecidos da roça não são pessoas ruins. Por que eles tinham opiniões tão diferentes daquilo que eu estava acostumado agora, né, nesse ambiente universitário da cidade? E aí eu fui fazendo esse exercício de comunicação, principalmente com a minha mãe. Eu conversava com ela e eu percebia que o jeito que eu falava não dava certo. Ela já estava vacinada contra aquela retórica. Que era qual? Essa retórica de esquerda, academicista, de explicar o mundo através enfim, dessas Aquilo que teorias. a gente entende como, ou seja, que é chamado de doutrinação ideológica, talvez. É, pode ser. Eu diria mais um sistema de valores, de crenças, de dizer que ela teria que priorizar tal coisa e não outra. Por exemplo, você tem que priorizar é, O coletivo. o coletivo, e isso envolve você pensar, né, na distribuição da economia de tal forma, e aquilo já não entrava na cabeça dela. Você acha que parte da esquerda esqueceu justamente o que Paulo Freire dizia? De aproximar do aprendente, né? Do, do aluno, o objeto de estudo da realidade dele? Esqueceu totalmente. Não tem mais conexão, né? Tipo, existem alguns esforços, mas a esquerda hoje, ela tá ela desistiu, na verdade, dessa aproximação com os pobres, com a classe trabalhadora, e está mais focada em pautas de nicho, de identidades, de, enfim, de emancipação de grupos realmente marginalizados, mas que não é um projeto amplo, um projeto universal de classe. Então fica uma coisa meio assim esquisita mesmo. Por isso que a direita aprendeu a falar com os pobres e a esquerda não, a esquerda desaprendeu, a esquerda fala para dentro, com essa linguagem academicista, com essa superioridade moral. E isso de fato afasta, sabe? A gente perdeu a conexão. E eu agradeço muito por ter tido a oportunidade divina agora, né? Uma positividade, é Deus que estava olhando por nós. E aí, de ter voltado para a roça, porque aí eu começo a fazer esse esforço e lendo muito sobre despolarização, comecei a escrever o meu projeto de doutorado para tentar na USP, né? Eu passei, depois eu vim, e aí meu projeto foi sobre despolarização, pensando justamente em dois grupos muito antagônicos atualmente na sociedade brasileira, que são os evangélicos e justamente esses progressistas de esquerda. Ainda não, agora eu estou redesenhando o projeto do doutorado, mas tipo, eu estou pensando em construir pontes entre diferentes. Quais são as possibilidades? Do que tem que se abrir mão? Do que é possível abrir mão, sabe? E do que não é possível.
Enfim, é um projeto bem ambicioso, um pouco intervencionista, não combina muito com a ciência política contemporânea, mas eu estou me propondo isso.